Quem é que tem direito à isenção de impostos federais na aquisição de veículo 0 quilômetro, ou seja, de carro PCD, o famoso carro PCD? Quem é que tem direito? Você deve ter percebido que a proposta desse vídeo é falar brevemente sobre o direito à isenção de impostos federais na aquisição de carro 0 quilômetro. Por que eu decidi falar separado dos impostos federais apenas nesse vídeo? É porque país nós temos República Federativa do Brasil, a União. E quando a gente fala de imposto federal, a gente está falando do esquema da regra de um único ente federativo, que é a União, né? Que é a República Federativa do Brasil, lei federal, normas federais. Agora, quando você vai falar da isenção do ICMS, que na verdade é a maior de todas as isenções, né? Porque o imposto é maior, aí você tem que lidar com a legislação de 27 estados, né? Cada um tem um regramento diferente sobre essa questão do desconto PCD sobre o ICMS na compra do carro pela pessoa com deficiência. Então, vamos fazer esse recorte. Eu vou gravar nos próximos dias um outro, pegando 1 ou 2 estados brasileiros como referência, para falar sobre como funciona nesses estados o requerimento da isenção do ICMS sobre carro 0 quilômetro. Então, vamos falar aqui da União. Quem é que tem direito a essa isenção para PCD? PCD você sabe muito bem que é a sigla para pessoa com deficiência, mas quais as deficiências? Quem é que tem direito? Vamos lá. É a pessoa com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda ou transtorno do espectro autista, ainda que menor de 18 anos, diretamente ou por intermédio de seu representante. Então, aqui, você vê que a classificação aqui da deficiência não está igual o conceito da Lei Brasileira de Inclusão. Eles colocaram aqui, especificamente, nomeando deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência mental severa ou profunda, ou transtorno do espectro autista, que aí significa o seguinte: muita gente acha que mas apesar de se operar no âmbito do intelecto, da mente, o transtorno do espectro autista, para esse efeito aqui, não é a doença mental. A doença mental severa ou profunda é de outra, não é. Transtorno do espectro autista é tratado em separado, o que significa que você não precisa ter o transtorno do espectro do autismo em grau severo ou profundo, né? Está dizendo ou doença mental e deficiência mental severa ou profunda ou transtorno do espectro autista. Não está dizendo aqui qual é o nível do autismo. E está dizendo que esse direito pode ser exercido pelo menor, inclusive, com deficiência, ou pelo seu representante. Então, para comprar o carro PCD, você pode comprar em nome próprio. Se você for a pessoa com deficiência, você pode também comprar em nome como representante de um filho menor. E hoje já tem jurisprudência até que autoriza a compra do veículo PCD em nome dos pais, porque, afinal, é para servir aos filhos que precisam ter deslocamento para terapias, para tratamentos, etc. E aí tem alguns requisitos para poder conseguir essa isenção do carro PCD, que é ter recursos financeiros ou patrimoniais compatíveis com o valor do veículo a ser comprado, a não ser que a compra seja feita por financiamento bancário. É óbvio, né, gente? Não precisava nem dizer isso, que você vai comprar o carro se você não tem os recursos, né? Não pode possuir impedimentos legais para obter benefícios fiscais, não pode ter dívidas previdenciárias, caso seja contribuinte individual pelo regime geral de previdência social. Então é o seguinte: se a pessoa é contribuinte individual, paga o carnezinho lá do INSS e estiver em atraso, ela não pode usufruir desse benefício. E quem são essas pessoas com deficiência? Nós falamos quais os tipos de deficiência, né? Aí vem a reprodução do conceito da LBI, como requisito também: possuir deficiência com impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme a avaliação biopsicossocial prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, aqui abre o leque, porque lá,
pelo que está dizendo na primeira parte, né, eu extraí isso aqui da lista de requisitos para isenção de IPI e IOF do site, do portal gov.br. Na primeira parte, fala assim, ó, é o cara que tem deficiência física, o cara que não enxerga, que tem deficiência visual, o surdo, né, o cara que tem a deficiência mental severa ou profunda e o autista. Agora, quando chega aqui e eles colocam os requisitos da LBI, aí amplia o rol. Amplia, porque pode ser que tenha uma pessoa que tenha uma condição que de regra não é deficiência. Por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia. Tem vários tipos, várias maneiras da fibromialgia se manifestar em uma pessoa, né? Umas formas mais severas e outras não. Dependendo da forma, aquilo pode significar um impedimento de longo prazo, né? Que em interação com barreiras prejudique a pessoa, a competitividade da pessoa na sociedade. E se for assim, aí será essa pessoa uma pessoa com deficiência. Então, o que significa? Pode ser que outras pessoas, além daquelas que estão indicadas, daqueles tipos de deficiência, que estão indicadas ipsis literis no rol inicial do informativo do gov.br sobre essa isenção, que também tenham direito, mesmo que não tenham aquelas condições. Sabe? Pode ser que uma pessoa com depressão, uma pessoa com uma outra condição suscetível de ser considerado, naquele caso concreto, como sendo uma deficiência, de usufruir desse desconto. Ah, isso é fácil? Não é fácil. Para a pessoa que tem autismo é mais fácil. Por quê? Porque existe uma lei que faz um reconhecimento categorial de que aquela condição é deficiência. Para a pessoa que tem deficiência visual, idem. Visão monocular, idem. Essas pessoas já têm uma lei que faz um reconhecimento categorial. A Lei 12.764 de 2012 diz assim, olha, o transtorno do espectro autista é deficiência para todos os efeitos legais, inclusive para esse. Então não tem discussão. A pessoa que está fora dessas hipóteses de reconhecimento categorial de deficiência, ou seja, que não tem nenhuma lei que faz esse reconhecimento, a pessoa vai ter que provar de forma documental. E aí a Receita vai indeferir, aí você vai ter que ir para a Justiça. Não é fácil, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente fazendo vídeo, falando da probabilidade. Eu tenho fibromialgia, será que eu posso comprar o carro PCD? Depende, tem alguns estados que têm lei reconhecendo fibromialgia como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Em alguns estados. Tem até um projeto de lei federal. Mas se a situação for dessas que não tem uma lei que diga que aquela condição é deficiência, aí vai precisar da avaliação biopsicossocial para saber se naquele caso é deficiência ou não. A propósito, o Poder Executivo ainda não regulamentou o Estatuto da Pessoa com Deficiência e, nesse caso, não está sendo exigido, para fim de concessão de benefício fiscal, a avaliação biopsicossocial. Muito embora a pessoa que está fora dessas categorias e que tem que demonstrar que, no caso concreto, tem uma deficiência, vai precisar apresentar, mesmo que o Estado não esteja fazendo essa tal avaliação biopsicossocial. Então, numa outra oportunidade, eu falei aqui dos requisitos para participação da isenção PCD para comprar carro relacionada aos impostos federais. Quanto aos impostos estaduais, são 27 estados, não dá para falar sobre os 27. Mas eu vou pegar dois exemplos, pegar o exemplo de dois estados e nos próximos dias vou gravar um vídeo tratando disso. Desconto ou isenção de imposto para compra de carro PCD nos estados. Aí nós vamos falar da isenção de ICMS, que é regulamentada por leis estaduais. Portanto, um estado tem leis sobre isso, diferente dos outros. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.